Bom dia, prefeito. Bom dia a todos os ouvintes da Band. Queria cumprimentar Sheila, Carla e o Ivan, estão aqui. Isso. Bem, prefeito. Prefeito, vamos começar. A gente tem outros assuntos, evidentemente, mas vamos começar aqui com esse assunto trazido pela Elaine Freires e que mobiliza tanto os nossos ouvintes, dando as suas opiniões sobre o serviço da Uber com a utilização de moto em São Paulo, né? E aí a gente ampliou essa discussão para o serviço de mototáxi, que também não é regulamentado e autorizado na capital paulista. Qual é hoje o posicionamento da prefeitura? Quais estudos há nessa direção? Se há alguma flexibilização de pensamento e de estudos para a liberação desse tipo de serviço? Vamos lá. Tema super importante, muito bom a Band poder trazer esse tema. Hoje está dando uma repercussão enorme e, evidentemente, colocar isso para a sociedade, a discussão é fundamental. Eu queria começar, então, falando de um dado que eu até separei aqui, para a gente poder fazer aqui uma análise sem paixão com os dados. Nós temos hoje 88.945 pacientes aguardando uma cirurgia de especialidade na área ortopédica. Foi um tema que, inclusive, eu conversei com o governador Tarcísio para a gente poder fazer uma ação conjunta do Estado com a Prefeitura. A Prefeitura se disponibilizou a colocar toda a parte de profissionais e o Estado, a infraestrutura, para que a gente possa zerar essa fila de cirurgias ortopédicas. Muitos desses casos são por conta de acidentes provenientes de moto. E por que eu posso afirmar isso? Nós tivemos de atendimento do SAMU, nossos atendimento móvel de urgência, 11.795 ocorrências que ocorreram com motos e veículos no ano de 2022. Não é pouco, é muita coisa. Queria, inclusive, colocar que os nossos dados da CET informam que nós tivemos 345 vítimas fatais. As pessoas morreram em acidentes de moto em 2020. Não estamos falando de algo banal, nós estamos falando de algo muito sério. Quando você tem um sistema que você coloca em risco a vida das pessoas, e lembrando que um acidente de moto ele pode gerar sequelas gravíssimas, nós precisamos tratar desse tema com muita seriedade. Então, o que a Prefeitura tem de grande preocupação? Primeiro, evidentemente, respeitar toda a atividade econômica na cidade. A cidade de São Paulo é a cidade que mais gera emprego no Brasil, é super importante. A empresa sediada na cidade de São Paulo, a Uber, é uma empresa parceira da cidade, gera emprego, gera renda, mas quando a gente fala desse tema de transporte de passageiro por aplicativo em motocicletas, não é possível tratar desse assunto sem desconsiderar os riscos que isso pode causar na cidade. A gente tem uma ação hoje muito forte para melhorar o sistema de saúde. Só para fazer um parênteses com relação ao sistema de saúde da cidade, eu sempre, inclusive, eu brinco, né? Desde 1554, o que aconteceu em 1554? A fundação da cidade de São Paulo até 2020 foram feitos 20 hospitais em quase 500 anos. Hoje temos 30. Nós aumentamos de 2020 para cá 10 novos hospitais. UPAs, até 2016, nós tínhamos 3 UPAs, unidades de pronto atendimento, que funcionam 7 dias por semana, 24 horas. Nós tínhamos 3, hoje temos 23 e estou construindo mais 15. Por que a gente está tendo tanto investimento na área da saúde? O orçamento era de 8 bi, passou para 14 bilhões. Uma das necessidades é a ampliação desse atendimento de urgência e emergência. E quando você vai no pronto-socorro, muitos dos casos são provenientes de acidentes de moto, que até por conta do tipo de transporte, ele é muito mais vulnerável, que as pessoas, quando se acidentam, tenham situações mais graves. Então, a gente precisa tratar desse assunto. O que nós fizemos? Quando eu tomei conhecimento de que uma empresa começou, sem conhecimento da prefeitura, a fazer essa atividade, eu fiz um decreto proibindo essa atividade e fizemos a constituição de um grupo de trabalho, inclusive entre a empresa e especialistas, para a gente poder discutir todas as questões relativas a esse tema. Particularmente, nós temos muita preocupação com o que pode causar isso para a cidade. Uma cidade que tem 7 milhões de veículos. As ações que nós estamos desenvolvendo, faixa azul na 23, faixa azul na Bandeirantes, já é para diminuir o número de pessoas e de acidentes que
que sofrem acidentes na cidade. Agora, esse grupo já está trabalhando, prefeito? O senhor citou, né, a montagem desse grupo de trabalho. Quem é que faz parte dele? E quais são os critérios que são levados em consideração? Claro que o senhor falou, trouxe aqui a fila, né, para cirurgias ortopédicas, falou sobre números de mortes também no trânsito, mas os critérios para se avaliar se há ou não possibilidade da adoção do Ubermoto em São Paulo. Ok. Nós soltamos aqui a portaria número 2 de 2023 da Secretaria de Mobilidade e Trânsito, que ela considera a necessidade do grupo de trabalho formado por servidores da área competentes da Secretaria de Saúde para fazer as análises, e esse grupo ele é formado por pessoas da Secretaria de Transporte, do DTP, a representantes da empresa, especialistas, para que possam levantar todos os dados e a gente poder concluir sobre a condição de permitir ou não esse trabalho. Evidentemente vai depender aqui do grupo de trabalho, mas pelos dados que a gente tem, eu já gostaria de antecipar que dificilmente na cidade de São Paulo a gente vai poder autorizar esse tipo de utilização para o transporte das pessoas aqui. Os dados que eu coloquei com relação à questão de acidentes é gravíssimo. Deixa eu dar um dado para vocês e para os ouvintes da Band que acho que é importante. Pegar o dado de dezembro de 2020. Nós temos o dado de que 6,5 pessoas por 100 mil habitantes tiveram acidentes no trânsito que foram a óbito. Nós temos no nosso plano de metas reduzir isso de 6,5 por 100 mil habitantes para 4,5 por 100 mil habitantes, chegando nos patamares aceitáveis das grandes cidades do mundo. É um grande desafio conseguir diminuir esse número de pessoas que têm óbito na cidade de São Paulo proveniente do trânsito. Então a gente está ampliando a faixa azul, fazendo a melhoria de calçada, melhorando as questões de infraestrutura, fazendo campanhas de conscientização com relação à utilização do sistema viário da cidade. Então ter aqui uma situação onde isso possa agravar o número de pessoas que vão ter acidentes e óbitos, a gente precisa tratar isso com muita tranquilidade e seriedade. Eu creio que será muito difícil, pelas características de São Paulo. É diferente de uma cidade interior, né? Então, prefeito, mas é isso que a gente estava discutindo, porque existem... O trânsito em São Paulo, embora seja visto como caótico, no interior é muito mais complicado. Porque a cidade de São Paulo é bem sinalizada, ela é bem vigiada, os mototaxistas já não podem andar, por exemplo, em faixas expressas, em vias expressas. E, pelo que eu estou lendo aqui de muitos ouvintes, todos eles, a maioria, concorda que a cidade não é para ter esse tipo de serviço. Mas, ao mesmo tempo, sou dessa opinião são também. muitas mensagens dizendo que existe esse serviço em vários locais. Porque quando o senhor coloca os números das mortes, eu entendo, poxa vida, se você tornar isso um transporte, o número de mortes vai aumentar. Mas se você também não educar os que já estão aí, os veículos que já estão aí, o número de mortes, e fazer essas ações que a prefeitura tem feito e que são boas, né, o da faixa azul, né, o calçamento e tudo, isso ajuda. Mas é porque parece que se coloca um ponto final antes mesmo de discutir a situação. Existe esse transporte, né? Não seria uma ideia de ou você quer diminuir essa fila de 88 mil pessoas na fila de cirurgia e acaba com a moto. Porque vai continuar tendo gente andando com moto. A questão é popularizar e encher a cidade dessas pessoas. Porque, prefeito, você mesmo disse, né, prefeito? Existem nas cidades do interior. E nas cidades do interior, mesmo com o trânsito ruim, existem os acidentes, o transporte existe, as pessoas pagam. E isso é até uma outra pergunta. Por exemplo, São Bernardo do Campo tem. O Moto Uber funciona lá. Uma pessoa pode pegar o Moto Uber em São Bernardo e vir para São Paulo sem ser multado? Isso também faz parte dessas discussões desse grupo? Ou é só mesmo o que se discute é só permitir ou proibir? Não, Ivan, aqui se existe e a fiscalização pegar, será multado e a moto apreendida. Na cidade de São Paulo não é autorizado, não existe regulamentação, não existe autorização para o transporte de pessoas por aplicativo ou remunerado em motos. Não é permitido na cidade de São Paulo. O DTP está junto com a Polícia Militar fazendo fiscalização. Nós não identificamos até agora nenhum caso, inclusive teve até uma situação onde foi feito pela própria imprensa o chamamento de um serviço desse pelo aplicativo, quando a pessoa chegou lá e falou, não, eu não transporto pessoas, só transporto alguma encomenda. Então, não é permitido. Se for
pego alguma moto transportando passageiro de forma remunerada em São Paulo, queria voltar a dizer, o DTP e a Polícia Militar farão apreensão da moto, a multa para o aplicativo, porque aqui nós temos o CEMUV, que é o nosso Conselho de Mobilidade, ele não tem essa autorização. Esse tema é um tema que nos preocupa muito, né? Eu não posso falar por outros municípios, outras cidades, mas nós estamos aqui comprometidos em diminuir o número de óbitos de acidentes no trânsito. Esse é o compromisso da cidade de São Paulo. E dentro desse compromisso, tudo que a gente puder fazer e estamos fazendo para evitar que tenha mais acidentes e mais óbitos, nós vamos fazer. Bom, o senhor disse, prefeito, que dificilmente essa decisão vai passar, né? Essa liberação vai passar. Claro que tem um grupo de trabalho com servidores da área da saúde, como o senhor disse, dos transportes, representantes da própria empresa, mas eu pergunto da avaliação. É claro que a sua avaliação também é levada em consideração e tem um grande peso dentro desse grupo de trabalho. Avaliação pessoal de Ricardo Nunes com relação à utilização de motos para esse transporte de mototáxi na cidade de São Paulo. Cabe? Cabe porque eu como prefeito, eu acabo recebendo todas as informações. É como se fosse uma central de informação. Quando eu estou aqui sentando com o governador e preocupado em fazer com que as pessoas que estão na fila esperando uma cirurgia ortopédica, a gente está querendo vencer um passado, eu não posso aumentar e fazer algo na cidade que vai aumentar esse número de pessoas que vão ficar aguardando numa fila. Não é correto. A gente precisa diminuir o número de acidentes, diminuir o número de óbitos, corrigir essa fila que está represada. Então, não teria o mínimo sentido a gente pensando com o bom senso, sem colocar emoção, agindo com o bom senso e com os dados, de que a gente não faça ações contundentes para preservar a vida das pessoas. Eu estou aqui já há 3 anos com a tarifa do transporte coletivo congelada para poder incentivar o transporte coletivo, que é um transporte seguro, melhorando a qualidade dos ônibus. Nós estamos lançando agora 4,6 bilhões de reais em obras de mobilidade, BRT Radial Leste, BRT Aricanduva, Corredor Itaquera, Corredor Itapecerica, Corredor Imirim, Corredor Amador, terminais de ônibus, enfim, melhorando a infraestrutura do transporte coletivo para as pessoas poderem se transportar com segurança e mais rapidez, né? Vamos instituir agora, a gente vai ter o transporte, e a gente começa esse ano, o transporte hidroviário, começa com o transporte ali na represa Bírings, ampliando as nossas... Sinal instável. 108 quilômetros de ciclovia. Desculpa. Então, nós estamos dando condições de mobilidade. A gente teve uma instabilidade aqui no sinal, prefeito, mas já voltou, a gente já consegue ouvir o senhor. Tá. Quando é que o martelo vai ser batido, então? Esse grupo está com prazo de... deixa eu ver aqui só rapidinho. Está sem prazo? Está sem prazo de conclusão. Mas, vamos bater agora, então, prefeito. Vamos resolver isso agora. Eu acho que em 30 dias é um tempo razoável para eles levantarem os estudos. Eu pedi para levantar como é que está acontecendo esses dados no mundo. Mas o que eu queria frisar aqui para os ouvintes da Band, a preocupação da cidade é de salvar vidas, é de não aumentar a fila de pessoas que estão aguardando uma cirurgia. Imagina alguém que precisa de uma prótese de ombro, uma prótese, e a gente não está conseguindo atender. Eu vou ampliar isso, eu preciso corrigir isso, acelerar, nós vamos zerar essa fila, já acertei com o governador Tarcísio, vai ter um andar inteiro no HC, eles vão entrar com toda a infraestrutura e nós vamos entrar com os profissionais, médicos, ortopedistas, cirurgiões, para a gente poder zerar isso. E aí, a ideia é que a gente faça ações para a gente diminuir a quantidade de pessoas que sofrem acidentes. Então, evidentemente, vamos escutar, pode ser que a empresa tenha um estudo, tenha um plano que não vai gerar o aumento de acidentes, né? Pode ser que ela tenha... acho que talvez não seria tão irresponsável de fazer uma atividade dessas. É público e notório a quantidade de acidentes que aumenta quando você aumenta muito a questão das motocicletas. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante, só como a gente tem uma preocupação desse tema. Nós percebemos que alguns aplicativos de entrega, eles colocavam lá o seguinte: olha, nós vamos ter uma premiação para quem entregar rápido, contrate o nosso serviço que vai chegar mais rápido a pizza na sua casa, a comida. Nós chamamos as empresas aqui, eu falei, gente, vocês não podem fazer isso, porque vocês estão incentivando
o motociclista a ele sair correndo para poder cumprir o prazo. Isso é contraproducente, não é bom, porque aí a pessoa fica com mais risco de acidente. E combinei deles colocarem no aplicativo deles um sistema onde eles, verificado o percurso e a velocidade média razoável para a segurança daquela entrega, eles possam nos ajudar a fazer a conscientização de que não é a velocidade na entrega que é algo positivo. Que o que é positivo é fazer a entrega segura, dentro de um tempo razoável, mas, portanto, segura. Então, só para a gente poder compartilhar aqui com os ouvintes da Band qual que é a nossa preocupação com esse tema. Não podemos, inclusive, nós como usuários, falar o seguinte: eu quero contratar o serviço mais rápido, porque o serviço mais rápido pode gerar para essas pessoas uma situação de sair correndo com a sua moto e sofrer um acidente. Tem que respeitar o limite de velocidade. Nós estamos fazendo um maior investimento da história em recap na cidade, que melhora a segurança. Enfim, o esforço da cidade de São Paulo para que a gente possa ter bons serviços, mas serviços com qualidade, sem que coloque a vida das pessoas em risco. Prefeito, foi bom que a gente está falando de moto e já parece, acho que está bem claro qual é o posicionamento da prefeitura, o que vai sair daí em relação ao Uber Moto. Faixa azul, muita gente perguntando aqui sobre, a gente sabe que também tem um prazo, né, porque é uma coisa que não existe, não está previsto em lugar nenhum, então é sempre em contato ali com a Secretaria Nacional de Trânsito, né, com o CONTRAN, mas já temos novidades sobre novos trechos, e novos dados, por exemplo, também sobre os mais recentes que foram implantados. Essa sim tem sido uma grande medida, né, para ajudar ali no caminho dos motociclistas e dos motoristas também. Ô Ivan, olha que bacana. A faixa azul que começou na 23, a gente agora, há um mês, dois meses atrás, implantamos na Bandeirantes. Foi bom você falar, para poder explicar aqui para os ouvintes da Band. Isso é uma inovação, não existe. Como uma inovação não está previsto no Código Nacional de Trânsito, a Senatran tem que fazer uma autorização para que a gente possa implantar de forma de estudos e aí, havendo a conclusão desses estudos, poder ir ampliando as faixas. Até agora, o que a gente tem de óbito nas faixas azuis? 0. Então, foi algo que deu resultado, que está sendo positivo, portanto, vai ser ampliado. E quando a gente tem uma experiência onde a gente tem um resultado que teve menos acidente, que não teve óbito, que é uma medida acertada, essa sim a gente precisa focar e está ampliando. Então, não é definitivo, está dentro de um programa de autorização temporária do Senatran para que a gente possa implementar e fazer a medição da qualidade e da eficácia desse processo. São Paulo, como eu disse aqui, ela é pioneira nessa ação. Nós vamos, com certeza, pelos dados que a gente tem até agora, estar ampliando. Então, eu devo, daqui a algum tempo aí, já passar para vocês quais serão as novas solicitações ao Senatran para que eles nos autorizem, a gente possa ampliar. Então, não é algo que a gente pode hoje já definir, eu dependo de autorização do Senatran para ir ampliando as faixas azul na cidade. Mas o resultado até aqui agora é muito positivo. Fico muito feliz de saber que a gente tomou uma medida que está sendo resolutiva e que não tivemos nenhum óbito. Estudos, pioneira, né? Não, sem dúvida. Agora, estudos em quais regiões da cidade? Em outras regiões, para além dessas, onde já tem a faixa implementada? A gente quer nomes, prefeito. A gente quer nomes, a gente quer endereços. Então, eu queria assim, como eu dependo de autorização do Senatran, né, até para poder manter esse bom relacionamento, o Tarcísio, ele era o ministro da época que coordenava o Senatran, na época ele veio aqui, ele nem era candidato ainda, a gente foi construindo uma relação de confiança, pedindo essa autorização, né, então eu queria assim, manter essas ações para frente, ainda sem divulgar, até para respeitar essa boa relação com o Senatran, que deu esse voto de confiança para a cidade de São Paulo, para a gente poder implementar, e agora demonstrando os resultados de que tem sido positivo, a gente vai estar ampliando. Mas eu combino com vocês que assim que eu tiver as próximas vias implantadas, eu venho aqui com a Band e coloco em primeira mão. Não vamos estragar essa relação, não. Aliás, falando nisso, prefeito, como é que está a relação, as conversas com o governador Tarcísio de Freitas, algumas ações conjuntas, como é que está esse diálogo? Olha, ainda bem, para o bem da cidade, está indo de forma super propositiva. A gente teve uma grande reunião, além do dia a dia, telefone, né, mas uma grande reunião entre secretários. Um dos temas que eu levei foi esse: 88.950 pessoas que estão na fila para fazer uma cirurgia ortopédica. Eu coloquei a prefeitura à disposição para a gente poder fazer conjuntamente. Então, ele já chamou o secretário de saúde, vamos estar fazendo.
lá no Hospital da HC, como eu disse aqui, a Prefeitura fornecendo os médicos, os enfermeiros e o Estado fornecendo os equipamentos, prótese e estrutura, e a gente tem avançado bastante na área de segurança, ampliando aqui a operação delegada, que é aquele trabalho fundamental de ter mais policiais na rua. Quando a gente vê um policial militar com aquele coletinho verde cintilante, é a Prefeitura que está remunerando, então a gente está ampliando isso. Teve um avanço muito importante, porque a gestão desse trabalho fundamental, que é a operação delegada, passa a ser a Prefeitura de São Paulo poder coordenar esse trabalho. Acho que isso vai dar agilidade para esse processo. Nas questões de proteção aos mananciais, fundamental, estamos desenvolvendo ações conjuntas para a proteção dos mananciais, evitar os loteamentos clandestinos, ampliar a atuação do Estado e da Prefeitura para a gente poder preservar os mananciais contra desmatamentos. Então, tem muitas coisas positivas, está sendo muito importante. Eu vou receber daqui a pouquinho, aqui na Prefeitura, terminando aqui essa entrevista, o vice-governador, o Felício Rabucci, para a gente continuar na coordenação dos trabalhos aqui do centro. Tem sido muito bom, estou feliz, deu sintonia, a gente vai continuar trabalhando junto e fazendo ações conjuntas que vai beneficiar a população. Prefeito, obrigada pela atenção aqui com a Band News FM. Numa próxima a gente tem então nomes, né, dessas vias que vão receber a faixa azul. Também a gente vai ter a data aqui da batida de martelo com relação ao Uber Moto na cidade de São Paulo. Bom trabalho para o senhor, até uma próxima. Obrigado, e obrigado por vocês trazerem esse debate aí do Uber Moto, para a gente poder escutar a sociedade, poder colocar as nossas opiniões, os dados, para as pessoas poderem, com esses dados, fazer ali então a sua crítica e a sua análise com relação a esse serviço. Mais uma vez, a Band despontando na frente aí. Obrigado, um abraço a todos. Valeu. Fiquem com Deus, abraço. Bom trabalho.